E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Marcos capítulo 1, versículos 41 e 42. E continuando falando sobre cura divina, né? Esse texto aqui fala sobre a cura de um leproso, né? E narra a história desse homem que se aproximou de Jesus e ali, né, se colocou de joelhos ali diante de Jesus, pedindo a ele para que Jesus pudesse curá-lo, né? Só que ele disse algo interessante. Ele disse a Jesus assim: Senhor, se queres, bem sei que podes limpar-me. Então esse homem ele estava querendo dizer o que ali a Jesus, né? Ele estava reconhecendo ali a autoridade, o poder de Jesus para curar enfermidades. Então ele disse assim: Senhor, eu sei que tu podes fazer, é só o Senhor querer, né? Eu tenho fé e eu sei que tu podes me curar. Então Jesus ali, né, tendo seu coração ali movido, né, um sentimento de compaixão, é um sentimento tão divino, né, quando nós nos compadecemos, né, da dor do outro. E ali o Senhor disse: eu quero ser limpo. E quando tocou, estendeu as mãos e o texto diz que tocou nele, né? E eu quero estar falando sobre a questão da lepra. A lepra, uma pessoa com lepra, ela deve ser excluída do convívio social, né? A lepra é uma doença altamente contagiosa. Ela deixa a pele e os pelos branquinhos e causa feridas profundas. E ela vai tomando todo o corpo e aquelas partes do corpo, né? Elas acabam ali, né? Morrendo, né? E se desfazendo aqueles pedaços, e vai caindo literalmente, né? Se não for tratado. E a lepra era uma doença, né? Que Deus havia, né, ensinado ao povo judeu, que era uma doença de um castigo divino, né? Uma maldição que uma pessoa recebia por causa dos seus pecados. Então, era uma doença, né, que somente um sacerdote ali naquele tempo ele poderia dar o diagnóstico, porque se você for ler Levíticos capítulos 13 e 14, você vê ali, né, que tem uns detalhes importantes, né, que Deus ali instruiu os sacerdotes para estar dando esse diagnóstico, né, declarando que aquela pessoa estava com lepra e ela era considerada uma pessoa impura, né? E nós, né, assim, a questão, falando um pouquinho da questão assim dos sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles não deveriam apenas dar o diagnóstico ali à pessoa, mas deveria ali fazer os rituais de purificação e também ministrar ali o perdão dos pecados, né? Aquela pessoa que estava leprosa. Então, havia, né, uma responsabilidade muito grande na vida de um sacerdote. E quando nós lemos aqui os textos, né, bíblicos, o momento, né, caótico que o povo de Israel estava vivendo, né, e vemos que Jesus aparece, né, numa era assim tão difícil ali para o povo judeu. Eles que não tinham ali uma liderança religiosa, né? Também não existia ali um líder político que pudesse governar pelo povo. Então, a gente via que as ovelhas de Israel, elas estavam andando sem pastor, né? Sem direção. Não havia ali uma liderança que pudesse ali se compadecer, né? Uma liderança movida de íntima compaixão por aqueles que sofriam, né? E voltando um pouquinho também a falar, né? Jesus ainda estava percorrendo nesse período aqui nas regiões ali vizinhas da Galileia.
E esse homem leproso, ele era, né, um descendente ali, né, do povo hebreu. Então você vê que esse homem, quando ele tem o encontro com Jesus, ele se aproxima de Jesus, né? Ele quebra ali um protocolo, né? E Jesus permite isso. Como um sacerdote, ele não teve medo de estar ali com aquele homem. E aquele homem fez essa linda declaração, né? Dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Basta tão somente o Senhor querer para eu ser limpo. É tão interessante, né, a forma como as pessoas elas conversam, né, com Jesus, e como Cristo também conversa com elas. E ali o Senhor manifestou a graça na vida daquele homem. E depois que ele fez isso, quando nós lemos o texto, nós vemos que ele advertiu ali duramente aquele homem para que não contasse nada a ninguém, mas que fosse o sacerdote e ali apresentasse, né, fizesse ali o que a lei manda. E depois que Jesus falou isso, né, nós vemos aqui no versículo 45 que aquele homem, ele começou a contar para todo mundo que Jesus tinha feito para ele. Então, todas as pessoas, né, começaram a levar os seus doentes para que Jesus também pudesse socorrê-los. E de modo, né, que mesmo que Jesus fosse para os lugares mais solitários, ali as pessoas o achavam, né, iam ter com ele. E nessa parte aqui eu vejo, né, quando Jesus fala para não contar nada a ninguém, eu vejo que um coração, né, quando ele é agradecido a Deus por aquilo que ele fez, né, por aquilo que Jesus fez, ele quer fazer o nome dele conhecido, quer tornar o nome de Jesus conhecido, né? E nós vemos ali a descrição de Cristo, né? Eu falei no vídeo anterior, né, a maneira como Jesus ele pedia para que as pessoas não falassem nada sobre ele em alguns lugares, para que ele não pudesse assim ser expulso e terminar ali a sua pregação, a obra que ele tinha que concluir ali não fosse interrompida, né? Porque ele estava sofrendo uma grande perseguição espiritual. Ele estava sofrendo, então era necessário as pessoas ali cooperarem com ele, mas nós vemos que não foi bem assim. As pessoas não atendiam ao pedido de Jesus. E tantas lições aqui, né, nós podemos ver, né, vemos que o coração de Jesus. Nós sabemos, né, quando nós lemos a palavra de Deus, que Jesus, ele veio da linhagem, né, de Judá, ele tinha um sangue nobre, né, um sangue de rei, e só que ao mesmo tempo Jesus ele foi constituído um sacerdote, né, na verdade um sumo sacerdote. E não só um sumo sacerdote, mas a vida dele foi a expiação pelo nosso pecado, o sangue de Jesus. Então Jesus ele estava ali no exercício da sua função. E sabemos que os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. Então ele era um sacerdote que foi constituído não pela vontade dos homens, mas pela vontade do próprio Deus. E Jesus, ele se movia de íntima compaixão. E sobre essa palavra, né, eu quero assim trazer para nós, será se nós, né, como discípulos de Jesus, aqueles que dão continuidade à sua obra, nós está faltando em nós íntima compaixão por aqueles que sofrem, né? Porque a característica de Cristo, né, tão evidente quando ele estava aqui na terra, era sua compaixão pelos perdidos, pelos doentes. E essa é uma das lições assim, mais importantes que eu vejo nesse texto. A outra lição, né, que eu vejo também é a questão assim desse homem, quando ele se aproximou de Jesus. Ele falou assim, olha, para eu ser limpo, basta o Senhor querer. E ele colocou aquela responsabilidade ali para Jesus, né? Ele colocou os pés do Senhor. Senhor, é isso. Então,
cura-me. Se o Senhor quer, cura-me. Não é por causa da minha pequena fé, mas é pela tua vontade. E ali Jesus manifestou a graça. Olha que maneira interessante, né? Se você não vê arrogância na vida desse leproso, você não vê ali ele exigindo nada, mas você vê ali ele colocando diante do Senhor: Senhor, tu podes me curar, basta só o Senhor querer. Demonstrando ali que a fé dele era suficiente para receber aquele milagre, se Jesus quisesse. E essa é uma lição também muito importante. E a outra lição, né, onde eu quero finalizar esse vídeo, fala, né, sobre a maneira, né, que com nós que seguimos a Jesus devemos agir, né, diante das pessoas que estão enfermas, né, que estão doentes, e seja a doença no corpo, na alma, no espírito. É a questão assim do cuidado, né? Nós vemos aqui que o povo, como eu falei anteriormente, o povo estava vivendo ali um caos. E nós que estudamos a história da igreja, nós vemos que Jesus ele tem que romper certos momentos na história ali, né? Onde está vivendo um caos religioso. E ali Jesus acaba rompendo, né? Trazendo situações ali que possa chamar a atenção, né? Das pessoas, chamar a atenção do seu povo. E nós estamos vivendo um momento exatamente assim, né? O motivo de tantas enfermidades. Jesus disse, né, em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias, né, aconteceriam pestes, epidemias, né, guerras, rumores de guerras. Mas o Senhor disse que era necessário isso acontecer. Mas ele disse, olha, não se preocupe, porque não é o fim. E quantas epidemias, né, momentos assim de grandes enfermidades no mundo inteiro nós já vivemos. Quem estuda a história, né, sabe que o mundo já passou por vários momentos assim. E onde que estava, né, a igreja do Senhor? Como que a igreja do Senhor estava operando nesse período? Né, esse assunto é uma fonte assim, né, de muito estudo que vale, né, nesse período que nós estivermos em casa, procurar estudar, saber, né, o que estava acontecendo com a igreja. E nós vemos que grandes oportunidades Jesus nos dá em momentos assim, né, onde pessoas estão passando por grandes aflições na sua alma, no seu corpo e também no seu espírito. E eu quero deixar essa reflexão para que você possa estar meditando nesse texto, né? E indo mais além daquilo que está dizendo esse texto, né? Você possa estar linkando o momento pelo qual Jesus viveu, né? Ele apareceu nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? E deixo com você essa palavra e que você possa estar meditando cuidadosamente e sabendo que Jesus ele se importa com o meu e com o seu sofrimento.